Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os amigos e os colegas da imprensa, nosso time aqui de secretários e servidores do município, a todos que estão presentes aqui, especialmente também aos vereadores, em nome do presidente Marinaldo Cardoso, abraçar a todos os colegas parlamentares que estão aqui presentes, que à medida que nós formos falando, eu devo ter a oportunidade de saudá-los, a todos, mas inicialmente, como eu disse, agradecer pela presença de todos para esse momento, que é um momento importante, é um momento fundamental para a definição daquilo que sempre com um custo, existe sempre um peso na tomada de decisão, mas decisões precisam ser sempre tomadas. Eu gostaria de, antes de mais nada, fazer aqui rememorar a todos os esforços que vêm sendo feitos ao longo desses últimos 2 anos e meio. Nós temos feito ao longo desses últimos 2 anos e meio, mesmo tendo sido de pandemia, um esforço enorme para a construção da capacidade financeira do município de Campina Grande. É bem verdade que eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em diversos momentos, mas é sempre bom falar e reafirmar aquilo que o presidente Marinaldo, o secretário Diogo, Felipe, aquilo que tem sido construído com base num esforço coletivo muito grande, e que aponta necessariamente para aquilo que nós vamos conseguir entregar enquanto cidade, não apenas enquanto gestão, às pessoas de Campina Grande. No ano de 2021, nós fizemos um esforço, Renato, enorme de renegociação e pagamento, amortização de dívidas. Presidente Marinaldo, uma delas apenas a dívida cujo interveniente é o Banco do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de abater cerca de 350 milhões de reais apenas dessa dívida, fazendo amortização, pagamento de outras dívidas. Isso tudo nos trouxe uma diminuição da dívida consolidada do município, apenas no primeiro ano da gestão, em mais de 530 milhões de reais. Fruto disso, nós passamos a trocar juro de dívida velha por investimento novo. É importante fazer, inclusive, Marcos, uma analogia. Imagine que um cidadão comum, pai de família, tem uma dívida no cartão de crédito, muitas vezes uma dívida grande, e que vai praticamente todos os meses pagando o mínimo. E toda vez que o mês roda, ele paga o mínimo, não fica em débito, mas também não consegue diminuir a dívida. Muito pelo contrário. À medida que o tempo passa, quanto mais ele paga, mais ele deve. E nesse sentido, nós fizemos um esforço muito grande de renegociação das nossas dívidas para permitir trocar esse juro de dívida velha por investimento novo. E à medida que nós alcançamos isso, uma série de investimentos passaram a ser realidade para o município de Campina Grande. E essa realidade aponta exatamente para aquilo que é prioritário para a cidade, aponta para aquilo que é extremamente necessário para os cidadãos, que é a resolução de problemas, especialmente de problemas históricos. Do Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E esses investimentos todos, necessariamente, eles caminham junto com os repasses do governo federal. Então é inegável, e eu gostaria inclusive de apresentar esses dados a todos vocês, é inegável que os repasses do governo federal, quem acompanha minimamente o noticiário, vereador Alexandre, quem acompanha minimamente o noticiário, quem acompanha o dia a dia da imprensa, não só paraibana, mas brasileira, tem visto o volume de manifestações, de reclamações de prefeitos e de governadores no tocante às quedas dessas transferências. Movimentos, pronunciamento nacional do presidente da República,
tratando sobre essas quedas de transferência de recursos para os municípios, e esse é um fato. A crise no repasse aos municípios e aos estados é um fato que não se discute. Diante de uma crise de repasse, existem duas alternativas. Ou você corta na própria carne, como nós estamos fazendo, diminuindo o salário de prefeito, dos secretários, diminuindo gratificações, obrigando naturalmente a suspensão do pagamento de diárias, suspendendo viagens oficiais que não sejam de urgência. Então, fazendo todas essas medidas que, aliás, não são inéditas. Não são medidas inéditas, não é a primeira vez que medidas como essas são tomadas. Né? Nem é a primeira vez e nem será a última vez, doutor Renato. A bem da verdade, essas medidas são necessárias para se ajustar os cofres do município à realidade das transferências federais. Agora, um ponto que precisa ser dito. Em nenhum momento nós vamos permitir que a queda dos repasses federais, que os problemas do governo federal, nos repasses do governo federal, afetem as nossas ações e aquilo que com muito esforço e com muita dedicação nós construímos. Seria de uma irresponsabilidade enorme permitir que as decisões do governo federal, que os problemas do governo federal afetem o andamento das nossas obras, que, como eu disse, são obras que buscam resolver problemas históricos, como a Feira Central e o Mercado Central de Campina Grande, a pavimentação de ruas, a abertura de avenidas, a construção de espaços que são significativos para a saúde do município, para as pessoas. Nós não podemos permitir que essa queda dos repasses da União afete, por exemplo, os nossos serviços. Em pouco menos de 2 meses, desde que foi, Alexandre, inaugurado o restaurante popular, Luciano Breno, quase 20.000 refeições foram servidas. Essas medidas que nós estamos tomando, de diminuir gratificações, de diminuir os nossos salários, tem um objetivo: para preservar o trabalho das pessoas, para garantir a continuação e a conclusão das nossas obras. E, ademais, presidente, nós sabemos que, assim como funciona em empresas privadas, basta sair daqui e perguntar a uma pessoa, a um popular que está andando no meio da rua. Às vezes você chega num posto de saúde para ser atendido e não é bem atendido por um recepcionista. Você chega num serviço público, é exatamente nessa hora, na hora de crise, na hora de dificuldade, que todo momento de crise é, no fundo, também uma grande oportunidade. É nesse momento também que nós temos a oportunidade de garantir, de priorizar as pessoas que realmente trabalham com afinco. Porque a gente sabe que em qualquer espaço, seja público ou seja privado, se tem 2 pessoas, geralmente tem uma que trabalha com dedicação e a outra que faz corpo mole. Uma que trabalha com muito afinco e a outra que é mais acomodada. E é exatamente nesse momento que, se a gente tiver que tomar decisão, nós vamos tomar decisão para garantir o emprego de quem trabalha, para garantir o emprego de quem é efetivamente servidor. Não está pensando só no salário, mas está pensando de fato em cumprir com as suas obrigações, em fazer com que a população seja não só atendida, mas seja bem atendida. E é exatamente por isso que, mais uma vez eu repito, nós temos coragem para tomar as medidas que são necessárias e, naturalmente, enfrentar esse instante de instabilidade nas transferências do governo federal com determinação, com transparência, com clareza, com coragem. Né? E, ademais, como eu disse, assim como eu me manifestei durante o fim de semana, quero tranquilizar, né, a todos, especialmente os prestadores de serviço, o pai e a mãe de família que sai de casa cedo, que vai para o serviço, que pega no batente, que faz a coisa acontecer. Quero que esses fiquem tranquilos. Nós, se a corda tiver de romper,
a corda tem que romper do lado mais forte, não do lado mais fraco. Se é preciso diminuir, vamos começar diminuindo do prefeito, dos secretários, dos cargos de assessores, dos cargos de confiança, diminuindo gratificações, para evitar que essas necessidades cheguem na ponta do mais frágil, na ponta de quem mais precisa. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Inclusive, uma pessoa me perguntou, e por que então, inclusive, envolver até os secretários nesse processo? Porque aqui não tem distinção. Aqui não tem distinção. Se é de fazer algum nível de corte, que esse corte seja feito em todo mundo, mas especialmente nos maiores, porque esses precisam menos do que os pequenos que estão na ponta. Então, ademais, o resto é burocracia que precisa ser vencida, e a garantia que nós temos é de continuar com as nossas ações, dar, vereador Balduino, sequência às nossas obras, aos nossos serviços, garantir essas entregas à população de Campina Grande.